A mensagem de hoje, a palavra de Deus para nós hoje, a leitura bíblica de hoje, é no livro de Juízes, no capítulo 5. E é interessante porque o livro de Juízes, a gente tem que lembrar como que foi a história, né? Juízes, na verdade, foi um período em que o povo de Israel não tinha rei, não tinha um líder governando a nação. E Deus estabeleceu juízes. Deus levantava homens ou mulheres que tinham uma comunhão com Deus, que tinham um temor de Deus. Geralmente eram pessoas cheias da graça de Deus. Eram pessoas sábias, eram pessoas de oração, eram pessoas assim voltadas para Deus e com a vida íntegra. Eles não eram estipulados como juízes porque eles tinham um curso, porque eles foram formados ou foram eleitos juízes. Não tinha votação, não era nada isso. Era algo natural, Deus escolhia, e o povo naturalmente reconhecia naquela pessoa, uma pessoa sábia, uma pessoa em quem eles podiam confiar e a quem eles podiam recorrer para pedir ajuda e orientação para discernir as decisões necessárias e ao tomar decisões. Então, Deus levantou juízes. Na verdade, os primeiros que foram colocados assim foi o caso quando Moisés estava liderando o povo no deserto ainda, e todos os problemas que aconteciam, imagina uma multidão, todo problema vinha para Moisés resolver. O sogro de Moisés veio visitar ele, passou uns dias na casa do genro, chamou o genro num canto e falou: meu filho, deixa eu te dar um conselho. Eu estou aqui uns dias na sua casa e eu estou vendo que você não tem tempo para comer, você não tem tempo para beber, você não tem tempo para dormir, você não tem tempo para os seus filhos, você não tem tempo para sua mulher, você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para nada. Você fica dia e noite resolvendo o problema do povo. É uma fila de gente do lado da sua tenda, vindo falar os problemas e você resolvendo, vindo falar e você resolvendo. Está errado. Não pode tudo em cima de uma pessoa só, que você não vai dar conta disso. Aí, Jetro, que era o genro de Moisés, com muita sabedoria, falou: por que você não coloca líderes? Você pega homens da sua confiança, gente que tenha maturidade, que tenha temor de Deus, que você sabe que é um líder nato. Você estabelece vários líderes para o povo ir neles com os problemas. Os problemas que eles não conseguirem resolver, porque você resolve o problema aqui da galinha, do ovo que botou, de quem que foi, resolve o problema sério de um assassinato. Então, é muito complicado você resolver tudo. Então, você põe os líderes e o povo vai neles primeiro. O que eles não conseguirem resolver, que for um caso mais sério, mais complicado, eles vão trazer para você. Aí você vai resolver. Você não vai ficar morto resolvendo todos os casos. Você vai filtrar através de outros que podem te ajudar a tomar as decisões e a julgar os casos e os problemas da nação. E assim Moisés foi humilde de entender que o sogro dele estava com a razão naquele conselho e deu ouvidos ao sogro e estabeleceu líderes para aliviar o fardo do trabalho dele e ele administrar melhor a situação da liderança da nação. Isso aconteceu lá no deserto ainda. Então, o povo de Israel acostumou a buscar pessoas para aconselhar e para decidir sobre as coisas. E então, depois desse período, quando eles já estavam na terra, veio o período dos juízes, que a Bíblia tem um livro só sobre os juízes. Quando Deus levantava homens e mulheres com esse temor, com o caráter de Deus, com graça de Deus, e as pessoas iam até eles para pedir conselho, orientação, para resolver os problemas que apareciam. E eles, então, julgavam as causas ali. E a Bíblia fala de vários juízes. É interessante ler o livro dos juízes no Velho Testamento. Sansão foi um dos juízes de Israel. Sansão, que tinha um voto, que não cortava o cabelo, ele era um juiz.
Teve Gideão, que também foi um juiz, aquele que venceu uma guerra só com 300 homens. Então, várias histórias, várias situações que a Bíblia mostra, vários juízes que foram levantados por Deus em momentos diferentes na nação de Israel. E aqui a história de hoje é sobre uma mulher, Débora. Ela foi levantada por Deus como uma juíza. E ela julgava a causa, os problemas das pessoas ali, num tempo em que a nação estava passando por problemas muito sérios. Então, o texto bíblico de hoje manda a gente ler Juízes capítulo 5, que é o cântico dela, de Débora, depois da vitória, mas eu vou, na verdade, ler o capítulo 4, para a gente entender um pouco da história de Débora e o que aconteceu, para a gente saber por que então, aqui, a ordem de Deus, ela mesma cantando, fala, canta, 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 porque, não é? O louvor, a adoração a Deus, a música, o louvor, libera o nosso coração, traz bênção de Deus sobre nós. O cântico de louvor, de engrandecer a Deus, de adoração, é um remédio maravilhoso para a nossa vida, é um exercício espiritual. Cantar e louvar a Deus é um exercício espiritual, é uma bênção. A gente está trabalhando, fazendo alguma coisa, está com o som ligado, com louvor, com adoração, palavras de bênção sobre a nossa casa, a nossa família, nossos vizinhos, não é? Não vai botar aquele som alto que o vizinho é obrigado a ouvir o que você gosta, não. Seja prudente. É bom a gente ouvir, mas para a gente, né? Se está incomodando os outros, a gente pode pôr um fone de ouvido e ouvir sozinho. Se os outros estão gostando, ótimo. Mas se não, também não vamos abusar, né? Porque tem aquele negócio, às vezes tem gente que quer forçar o outro a comer o que você gosta, não pode, você está gostando, é benção para você. Se o outro não quer ouvir, você ouve no seu fone de ouvido, mas alimenta a sua alma, alimenta o seu coração, adora a Deus. Cânticos são importantes. Mas antes de falar do cântico de Débora, vamos saber um pouco da história dela. O que aconteceu com Débora? Então, Juízes, no capítulo 4, no Velho Testamento, que eu vou ler a história de Débora e Baraque. Então, olha só, diz assim no versículo 1: os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Lembra daquela história? Ele se consertava, pedia perdão, andava direito. Aí Deus vinha, perdoava os pecados, abençoava, dava a eles vitória. Eles iam, passavam um tempo, eles começavam a esquecer o que Deus fez, esquecido, e aí eles começavam a se afastar de Deus de novo. Começa a desobedecer a Deus, fazer o que dá na cabeça, esquece de buscar a Deus, esquecer de orar, esquecer de ler Bíblia, e é natureza humana. O tempo passa, a gente relaxa, a gente lia a Bíblia todo dia, a gente orava todo dia, a gente buscava a Deus, a gente jejuava, na hora do aperto, na hora que está passando um problema sério. Depois que as coisas melhoram, a gente meio que relaxa. E aí o povo relaxou e voltou a fazer o que era desagradável a Deus. Aí Deus permitiu o quê? Problemas. Deus permitiu situações difíceis, porque era o jeito de trazer o povo de volta para ele. O povo só lembra dele na hora que o calo aperta, que o sapato, opa, tá doendo, aí volta para Jesus. E o Senhor entregou-os nas mãos de Jabim, que era rei de Canaã. E ele reinava ali. Cícera era o comandante do exército desse rei. Cícera era um homem terrível. Cícera foi um comandante desse rei lá dos cananeus. Ele era um comandante que foi muito mal para o povo de Israel, fez o povo sofrer demais. Então, verso 3, clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Eles foram clamar, foram orar a Deus. Quando viu que o troço estava ficando feio para o lado deles, o que eles fazem? Eles vão clamar e orar a Deus e pedir a Deus, nos ajuda, nos livra, tem misericórdia, nos socorre, tem misericórdia de nós. E aí, então, verso 4 diz, Débora, a profetisa, mulher de Lapidote, era juíza de Israel naquele tempo. Débora, ela era juíza, ela julgava as causas, e ela era uma profeta, uma profetisa. O que é um profeta? Aquele que fala em nome de Deus. Um profeta é alguém que tem intimidade com Deus e Deus fala com ele. E ele, então, entrega o recado de Deus para o povo.
Deus fala com ele em sonho, em revelação, em visões, e esse profeta passa a recado de Deus para as pessoas, ou para a nação, ou para o povo, de acordo com cada situação. Débora era uma mulher de Deus. Era uma mulher que tinha comunhão com Deus, que tinha temor de Deus. Ela era uma profetisa. Ela falava em nome de Deus. E ela era juíza. Ela julgava as causas. Diz aqui no versículo 5 que ela morava debaixo das tamareiras, entre Ramá e Betel. Ela morava nas tamareiras de Débora, que ela tinha uma propriedade que tinha tâmaras, pés de tâmaras. E ela ficava ali perto nessas pés de tâmaras, entre Ramá e Betel, as duas cidades, na montanha de Efraim. Então, mostra aqui a localização aonde ela morava. E os filhos de Israel subiam a ela para serem julgados. Eles subiam até a casa dela, iam até a casa dela, para contar a elas histórias e ela, então, julgar as suas causas. E enviou e chamou Baraque. Ela, Débora, mandou chamar Baraque, que era filho de Abinoão, de Naftali, e disse-lhe: porventura não ordenou o Senhor, Deus de Israel, dizendo: vai e atrai gente ao Monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon Sísera, o comandante do exército de Jabim, com os seus carros e a sua multidão, e eu o darei em tua mão. Ela, como profeta de Deus, mandou chamar Baraque. Baraque era do exército de Israel, do povo de Deus. Era um comandante do exército de Deus. Porém, Baraque estava tímido, com medo do tal do comandante Sísera, porque o cara era terrível. Baraque estava com medo. Débora chamou ele e falou assim: olha, por acaso Deus não falou para você para juntar o exército e ir lá, subir para aquele lugar e ficar lá, que Deus vai levar o comandante Sísera lá nesse lugar e você vai conseguir vencer ele. Diz aqui que Deus falou para ele assim: eu darei ele na sua mão. Deus tinha dado uma palavra para ela como profeta, para falar com Baraque, que era o comandante de Israel. Vai para esse monte, fica lá, que Deus vai levar Sísera para te encontrar lá, e você vai pegar ele, você vai vencer ele. Deus vai te dar ele nas suas mãos, nesse lugar. Deus está te mandando ir para lá, que Deus tem já tudo preparado, planejado, para você vencer esse inimigo. Mas Baraque, versículo 8, diz que Baraque falou assim: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Baraque estava com medo. Ele falou: eu só vou se você for comigo, Débora. Eu só vou para esse lugar enfrentar esse homem se você for do meu lado. Porque ele estava com medo de enfrentar sozinho. E ele confiava nela como sendo uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Não é que ele queria que ela vencesse ou que achasse que ela era mais forte do que ele, mas no mundo espiritual ele sabia que aquela batalha era para ser ganha na oração, que era uma batalha que era para ser ganha no poder de Deus, no braço forte de Deus e não dele. Ele sabia que ele não tinha força e o exército capaz para vencer aquele tamanho daquela guerra. Ele sabia que aquela guerra ele só venceria se fosse no poder de Deus. E quem é que tinha comunhão com Deus, que estava junto com Deus, que ele sabia? Débora. Ele falou assim: eu vou se você for comigo, porque aí eu sei que eu tenho eu estou do meu lado alguém ali orando e lutando, e aí eu tenho coragem de enfrentar. Então, Débora respondeu para ele assim: olha, certamente eu irei contigo, eu vou. Porém, não será tua a honra no caminho que percorreres, pois na mão de uma mulher entregará o Senhor a Sísera. Débora falou: eu vou com você. Deus está chamando você para ir. Deus falou que ele vai te dar o inimigo nas suas mãos. Mas você não quer ir sozinho, você quer que eu vá junto. Então, a honra de matar esse cara, de vencer esse inimigo, não vai ser sua, vai ser de uma mulher. Você vai perder a honra.
porque Deus vai dar na mão de uma mulher esse cara, esse comandante. E Baraque não preocupou com isso, não. Ele não está preocupado em ter honra, não. Ele está preocupado em acabar com o inimigo. Ele falou, seja do jeito que for, desde que a gente vença esse cara, eu topo qualquer negócio, mesmo que eu não fique sendo o herói da situação, não tem problema não estou preocupado com honra, não. Estou preocupado em ganhar essa guerra. E então Débora se levantou e foi com Baraque para Guedes, para o lugar que Deus disse que ia levar o comandante lá. Baraque convocou os homens de guerra para ir com ele, chamou, juntou todo mundo, e Débora foi junto com eles e todos os soldados. Diz aqui que foram 10.000 homens que eles reuniram para ir, para enfrentar 10.000 homens para enfrentar esse comandante lá. Nós vamos pular um pouquinho aqui, agora, para o versículo 14 em diante. Então Baraque, disse Débora a Baraque, levanta-te, porque esse é o dia que o Senhor deu Cícera nas tuas mãos. Vamos levantar cedo, bora, a mulher estava lá, bora, que é hoje que Deus vai nos dar a vitória. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Deus já foi na sua frente, falou que vai te dar o homem na sua mão? Então, bora lá, porque é hoje o dia. Baraque desceu do monte e 10.000 homens junto com ele. Baraque levantou, chamou os 10.000 soldados, vamos lá, é hoje o dia. E o Senhor derrotou Cícera e a todos os seus carros e a todo o seu exército no fio da espada diante de Baraque. Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Eles foram para o local da batalha. O exército de Baraque foi lutar e venceu e derrotou o exército do comandante Cícera. Ganhou deles, mas o comandante, o homem, fugiu. Caiu fora a pé e fugiu. Então, ele tinha que acabar com ele, porque senão não tinha acabado a guerra. Ele era pessoa-chave na situação. E ele fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros e os exércitos, e todo o exército de Síria caiu ao fio da espada e não sobrou sequer um. Baraque continuou lutando e conseguiu vencer todos do exército do Cícera lá. Porém, Cícera fugiu, verso 17. Fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porque fazia paz entre Jabim, rei de Jabó, e a casa de Éber, o queneu. Ele fugiu para uma área, para uma vila, que estava do lado do rei dos cananeus, que ele achou assim, esse povo, essa vila aqui, está do nosso lado. Tinha um acordo com ele, tinha uma certa politicagem lá, que aquele pessoal, apesar de ser dos hebreus, estava do lado do rei lá, oposto, né? Era tipo uns traidor da vida, estava do lado do inimigo. E já o Cícero, o comandante, achou aqui, eu estou seguro no meio desse povo. A mulher, então, desse Éber, que chamava Jael saiu ao encontro de Cícera, ela viu o comandante, ela chamou, ei, vem cá, ela foi ao encontro dele e chamou ele, vem cá, se esconde aqui na minha casa, na minha tenda. Entra, meu senhor, a mim, não tenha medo. E ele entrou na casa dela, na tenda, ela o cobriu com um cobertor e ele disse a ela, dá-me, por favor, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu ele de beber, ele pediu água, ela deu mais que isso, ela deu leite. Ela tratou ele bem, cobriu ele de novo, escondendo ele para o povo não achar ele. E ele disse, fica junto da porta, se alguém vier te perguntar se tem alguém aqui, você diz que não. Ele mandou a mulher ficar na porta vigiando para ninguém achar ele. E então, Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, um pedaço de pau, uma estaca pontuda da tenda, e pegou na sua mão um martelo e foi a ele em silêncio. E lhe cravou a estaca na fonte, o pregou na terra. Ele estava no sono profundo e cansado, e assim ele morreu. A mulher tratou ele bem, deixou ele dormir, pegou uma estaca e completou o serviço.
E assim, a Bíblia diz, depois disso, que a honra de quem matou o maior dos inimigos de Israel naqueles dias ficou sendo de uma mulher, Jael, e não ficou sendo de Baraque, que Deus tinha chamado Baraque e tinha dito Baraque que ia dar o Cícera na mão dele, e ele falou, não, só se Débora for comigo. Então ele perdeu a honra, o privilégio de ser aquele que derrotou o inimigo de vez, mas Deus deu a vitória, porque eles se voltaram para Deus e oraram. Débora foi levantada por Deus como juíza, e aí quando eles souberam que aquele comandante tinha morrido, e que a vitória agora, eles estavam livres daquele inimigo, que eles estavam livres daquela escravidão e da opressão que aquela nação estava causando a Israel, então Débora se levantou para cantar a Deus em louvor e adoração, em gratidão pelo que Deus tinha feito ali na nação. Então, o capítulo 5, que é a orientação da gente ler hoje, diz que cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo, quando irromperem distúrbios em Israel, quando o povo se oferecer voluntariamente, louvai ao Senhor. E eles começam a cantar. O capítulo 5 inteiro é uma música, um cântico, onde Débora fez, e Débora fala dos detalhes da batalha, dos detalhes que aconteceu. E então o capítulo todo são detalhes, mas é uma música que Débora escreveu de louvor a Deus. O versículo 12, ela mesmo no cântico fala, desperta, desperta, Débora, desperta e entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os seus prisioneiros, desperta e entoa um cântico de louvor a Deus. Então, toda aquela música era de louvor e de adoração. Existe, inclusive, hoje um grupo de mulheres, no Brasil tem um nome, chama Desperta Débora, que é um grupo de mães que se reúnem para orar pelos seus filhos. E o tema deles é, nós não geramos filhos para povoar o inferno, nós geramos filhos para Deus. E essas mães, elas se reúnem, são mães do mundo inteiro. Esse projeto Desperta Débora é grande, já de muitos anos, e é um movimento de oração, de mães que oram pelos seus filhos, até ver Deus libertando e abençoando seus filhos. Então, é muito bom a gente ver. É baseado na história dessa mulher, de Débora, que foi uma mulher usada por Deus e que foi juíza em Israel, e ela cantou e louvou a Deus. A nossa mensagem de hoje fala sobre cantar mesmo em dias difíceis. Débora estava vivendo em tempos de guerra, em tempos que inimigos dominavam a nação, em tempos onde eles não tinham liberdade, em tempos onde a situação era difícil, tudo que eles plantavam, tudo que eles produziam, esse rei cananeu dominava, roubava, tomava tudo deles, eles não tinham direito a nada. Eram épocas de opressão, de dor, de sofrimento, de pobreza, de dificuldade, mas no meio de todas essas divergências e momentos difíceis na vida, aquela mulher buscava a Deus. Ela não estava preocupada com as dificuldades à sua volta. Ela sabia em quem ela estava crendo. Débora foi exemplo de busca, de fidelidade a Deus, de compromisso com Deus. Débora não estava choramingando os problemas do seu dia a dia, da sua nação, da sua família, da situação que ela estava vivendo. Ela decidiu buscar a Deus. Mesmo nos dias, nas etapas mais difíceis da sua vida, ela dedicava a sua vida a buscar a Deus, a ter comunhão com Deus, a ouvir a voz de Deus e a orientar o povo, a ensinar o povo a buscar a Deus, a ensinar o povo a ouvir a voz de Deus e tomar decisões acertadas, segundo as orientações de Deus. Que Deus nos dê sabedoria hoje, nos inspire com a história de Débora, para que a gente também tome essa posição, essa decisão, de sermos pessoas de Deus, de estarmos buscando a Deus com sinceridade no nosso coração, porque o Deus de Débora é o mesmo Deus de hoje, é o meu Deus, é o seu Deus, é o mesmo Deus, o Deus de Israel,
é o Deus que ouve a nossa oração, é um Deus que fala com a gente, é um Deus que quer se revelar para a gente. Ele quer que a gente conheça, ele quer que a gente ande perto dele. Ele quer que a gente aprende dele. Então, quanto mais a gente falar com ele, pedir, Senhor, fala comigo. Senhor, me ensina a tua palavra. Senhor, me ensina o que é melhor para mim, para minha família, qual decisão tomar. Senhor, fala comigo. Quanto mais a gente conversar com ele, quanto mais a gente buscar dele, mais a gente vai aprender dele. E mais perto dele a gente estiver, com certeza, ele vai estar pelejando as nossas guerras, ou ele vai estar nos fortalecendo para vencer toda e qualquer dificuldade, batalhas que aparecer no nosso caminho. Ele vai estar nos orientando, nos guiando, ele vai estar passando adiante de nós. Então, que nós possamos ter essa mesma fé de Débora, de cantar mesmo quando as coisas estão difíceis. Canta para Deus, louve a Deus, adore o nome de Deus, cante os louvores de Deus, cante quão bom ele exalte o nome desse Deus maravilhoso, porque ele tem cuidado de nós e ele está nos ensinando a fortalecer a nossa fé e confiar nele cada dia mais. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração nesta noite, em nome de Jesus.